Finalmente, depois de 3 temporadas de ausência, a UEFA Champions League está de volta à TV aberta e vai caber ao SBT a missão de devolver o futebol europeu, o melhor do futebol europeu, à televisão gratuita no Brasil. Nesse vídeo a gente fala um pouquinho sobre como vai ser e o que esperar da cobertura da emissora do Silvio Santos no campeonato de clubes mais popular do mundo. Muito bem, pessoal, nesta terça-feira, dia 17 de agosto, começa a UEFA Champions League no SBT, com a transmissão de Mônaco e Shakhtar Donetsk, ainda pela fase pré-grupos. É a última fase pré, ou seja, as vagas na fase de grupos serão decididas nas próximas 2 semanas, e o SBT vai exibir esse jogo do Mônaco na terça-feira, dia 17, e no dia 24 vai mostrar Benfica e PSV, ambos os jogos às 4 horas da tarde. Então nesse vídeo a gente começa falando um pouquinho sobre como vai ser a transmissão no SBT, e o nosso primeiro tópico é sobre a equipe de transmissão, porque muita gente pergunta se o SBT vai fazer novas contratações. Por enquanto não vai acontecer, por enquanto o primeiro jogo inclusive da Champions League vai ter o Luiz Alano, que já é narrador da casa, é o segundo narrador, porque no mesmo dia 17, tem o Theo José fazendo o jogo do Palmeiras contra o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. Então, por enquanto, os jogos vão ter mesmo o Mauro Betting, o Mauro César, a Nadine Bastos. A grande novidade para a cobertura da UEFA Champions League já apareceu na transmissão da Supercopa da UEFA, vencida pelo Chelsea contra o Villarreal, que é a presença do João Venturi, ex-Fox Sports, que vai ser o repórter correspondente do SBT em solo europeu. Então, por enquanto, ele é a contratação que o SBT fez para aumentar essa cobertura, para ter uma cobertura mais próxima do que está rolando lá nos gramados europeus. É claro que no ano que vem vai acontecer de ter uma terça-feira com 2 jogos da Libertadores sendo transmitidos pelo SBT, porque como você sabe, na fase de grupos da Libertadores pode mostrar 2 jogos ao mesmo tempo e dividir as praças no Brasil, coisa que agora no mata-mata não dá, e vai ter algum jogo de Champions League rolando pela fase mata-mata, já na reta final da temporada europeia. Nesses casos, o SBT vai ter que usar um terceiro narrador ou usar um narrador 2 vezes no mesmo dia. Só que a gente lembra que o SBT já tem essa figura de um terceiro narrador, que é o Silva Júnior, ex-Rádio Globo, ex-Fox Sports, e que apareceu já em algumas transmissões da Libertadores e mesmo nos offs da Copa América no SBT. O nosso segundo tópico é com relação ao formato das transmissões como um todo. O SBT decidiu que vai ser de terça-feira sempre, os jogos vão ser de terça-feira às 4 horas da tarde, tanto que nesse primeiro momento da Champions League, com a fase pré-grupos, ele vai mostrar um jogo na ida e o outro na volta, porque a UEFA faz a tabela dessa forma, diferentemente da Libertadores da América, na qual a Conmebol pega um jogo e espelha, né? Como Palmeiras e São Paulo foi numa terça-feira com o mando do São Paulo às 9h30 da noite, com SBT e Fox Sports, o jogo da volta também será Palmeiras e São Paulo, com o mando do Palmeiras, mas numa terça-feira, 9h30, com SBT e Fox Sports. Na UEFA, isso não acontece, eles pegam os jogos da Champions League e colocam a ida na terça e a volta na quarta, ou a ida na quarta e a volta na terça-feira. Dessa forma, eles contemplam as diferentes formas que o pacote da Champions League é vendido no mundo, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Warner Media, dona de tudo que acontece na Champions League, e aí transmite com TNT e Space na TV por assinatura, e com o HBO Max no streaming, e o SBT com um pacote de um jogo por rodada que ele poderia escolher qual vai mostrar, mas decidiu, é uma decisão mesmo do SBT, uma decisão estratégica, mostrar sempre de terça-feira para consolidar esse dia da semana como o dia de futebol no canal. Mas tem lugares do mundo, e já foi assim aqui no Brasil, que eles vendem pelo dia da semana. Houve um tempo, por exemplo, em que a Globo era dona dos direitos de TV aberta dos jogos de quarta-feira e repassava boa parte deles para a Band, e o Esporte Interativo, quando era um canal ainda na Parabólica, tinha os direitos dos jogos da terça-feira, e esse pacote de terça não tinha direito, por exemplo, de mostrar a final ao vivo. Então o Esporte Interativo até fazia a narração, fazia a transmissão dos jogos, mas só poderia mostrar com delay após um determinado número de horas do fim da realização daquela partida. Então, no caso do SBT, a gente vai ter sempre de terça-feira mesmo. Vou falar daqui a pouco no tópico sobre audiência, mas já antecipo uma coisa aqui. Muita gente acha que o SBT vai se converter em uma PSG TV, claro, porque o Paris Saint-Germain agora vai ter, além do Neymar, que já seria um canhão de audiência aqui no Brasil, vai ter também Lionel Messi. Então, com um time desse, com um time que vai atrair tanta atenção, seria natural que o SBT focasse sempre nas escolhas do Paris Saint-Germain. Mas se o SBT quiser transmitir mesmo o jogo sempre de terça-feira, isso não vai ser possível porque a UEFA não vai colocar os jogos da equipe francesa sempre às terças-feiras. Mas provavelmente umas 3 vezes vai acontecer, então se a gente não vai esperar aí 100% de PSG, pelo menos uns 50% de transmissões do clube parisiense, essa sim a gente pode esperar.
Com relação ao pós-jogo, que é uma crítica que se faz ao SBT desde o começo das transmissões da Libertadores da América, porque elas já entregam para o programa do Ratinho. Na UEFA Champions League será seguido o que já está sendo feito inclusive na própria Libertadores, que começou agora com o jogo entre São Paulo e Palmeiras na semana passada. Rola uma live aqui no YouTube, no canal deles, que é o SBT Sports, e essa live vai repercutir o jogo, vai ter as entrevistas, vai ter tudo mais, tudo aquilo que a gente vê normalmente na TV por assinatura e que não cabe na grade do SBT. E por que não cabe na grade do SBT? Na Libertadores da América é por questões comerciais com o Ratinho. E no caso da Champions League é com as novelas mexicanas, que sim, trazem muita audiência, dão até mais do que Chelsea e Villarreal deu nessa primeira semana. Então as novelas mexicanas são importantes para arrecadar dinheiro para a emissora. E vale lembrar, tirando o futebol, novelas mexicanas, a Eliana e o Silvio Santos aos domingos, a grade do SBT não passa por bons momentos de audiência, perde para a Record o tempo todo, e isso, é claro, se reflete também na questão do faturamento. Então não dá para mexer com coisas que tragam dinheiro, mesmo que não tenham tanta audiência assim como é o caso do Ratinho de noite. Essas primeiras transmissões de pós-jogo, que ganharam o nome de Fute Live, mas na verdade é a recuperação de uma marca que já existia quando o SBT fazia na internet transmissões sobre a Copa do Nordeste, quando as emissoras regionais do SBT, as afiliadas, começaram a transmitir a competição em 2018. Então, é uma marca que eles estão retomando, é uma ideia legal, mas que eles não podem ficar só apostando na migração do público da televisão, como foi no jogo do São Paulo e do Palmeiras, e também nesse jogo do Chelsea e do Villarreal. Tem algumas questões de plataforma aqui do YouTube que o SBT Sports precisa melhorar para ter mais audiência. Eu vi que em São Paulo e Palmeiras o pico chegou ali a 5.500, 5.600 pessoas, mais ou menos, de forma simultânea. Dá para melhorar isso, basta fazer algumas análises ali dos títulos que estão sendo usados aqui no YouTube, das próprias thumbs. Quem tem canal aqui no YouTube sabe como funciona esse tipo de coisa. O quarto tópico é o que mais deve gerar polêmica, porque é o que vocês mais querem saber normalmente aqui no canal, que é a questão da audiência. Eu não estou esperando grandes números de audiência para esses primeiros dois jogos, porque são a fase pré-grupos e porque não tem times assim históricos de audiência no Brasil. Tem o Benfica no jogo da volta contra o PSV, tem o Jorge Jesus, que é idolatrado por muitos flamenguistas, embora alguns não perdoem a forma como ele saiu do clube, mas de qualquer forma é uma figura que atrai muita atenção sempre, só que não tanto quanto a gente vai começar a ver a partir da metade de setembro, quando começarem as transmissões da fase de grupos e a gente puder ver como vão performar no Ibope o PSG, o Real Madrid, a Juventus de Cristiano Ronaldo, o Barcelona, que tá todo mundo curioso para ver o que vai ser após Messi. Então esses jogos sim, a gente pode esperar uma audiência legal. Se nesse primeiro jogo de Chelsea e Villarreal a gente viu a média de audiência ficar ali nos 6 pontos, com picos de 9 quando a decisão foi para os pênaltis, e lembrando, Chelsea não é nenhum time super carismático de TV aberta não, é mais pro nicho da TV paga mesmo, pessoal que gosta muito de futebol, que é muito fanático. Quando eu falo sobre esportes de nicho, né, é nicho com N, muita gente acaba entendendo lixo, né, não, é nicho. Então, quando a gente fala em esportes de nicho, é essa galera que é muito fanática pelo tema e realmente gosta dos times. E aí Chelsea e Villarreal na TV aberta, para ser um desses tipos de jogos, um jogo de nicho, eu acho que deu uma audiência até que bacana. Eu não esperava que conseguisse muita coisa, tanto que ficou na terceira colocação praticamente o tempo todo, perdendo para a Globo e para a Record. Quando começar a ter Neymar, e o Neymar sim puxa muita audiência no Brasil, principalmente jogando ao lado do Messi, aí nós vamos ter grandes audiências que eu estou esperando na média ali por volta de 8 a 9 pontos, com picos, por que não, de 11 a 12. Vamos ver, de repente a gente vai ter jogos da fase de grupos da Champions League dando mais audiência em São Paulo do que a fase de grupos da Libertadores da América com os nossos times deu até agora. Para falar das fases decisivas que vão acontecer só a partir do ano que vem, porque a Champions League vai com a fase de grupos até dezembro, e aí ela só volta no mata-mata lá para fevereiro, e aí vai até maio com o mata-mata. E a final vai ser sempre num sábado, às 4 horas da tarde. Se num sábado de tarde, com Palmeiras e Santos em São Paulo, foi possível alcançar 25 pontos de média na TV aberta, é muito difícil a gente imaginar que com times que não são paulistas, que não são brasileiros, essa audiência seja mantida. Mas se por acaso tiver um Paris Saint-Germain, como eu falei, com o Neymar e com o Messi, por que não acreditar que uma final de Champions League consiga sim ficar acima dos 16, entre 16 e 20 pontos de audiência, o que já seria histórico. Mas até lá tem muito chão para rolar, a gente não sabe quem chega à grande decisão. O PSG fez, junto com o Bayern de Munique, mas principalmente por ser PSG, a maior audiência da história da TV por assinatura no Brasil. Não tem nenhum registro maior do que a audiência que a TNT conseguiu transmitindo o jogo entre PSG e Bayern
na final de 2020, e olha que tinha Facebook transmitindo de graça, era uma alternativa, e naquela ocasião o Facebook também teve muita gente acompanhando, milhões de pessoas, numa das maiores lives de todos os tempos. Então o PSG, como eu estou falando, é um canhão de audiência. Se o SBT tiver sorte de ver a equipe parisiense disputar uma final única de Champions League, realmente a coisa deve ficar muito boa para os lados do Silvio Santos no Ibope. E o nosso quinto tópico é porque muita gente pergunta com relação à UEFA Europa League, que faz parte do pacote do SBT, mas que até agora não foi anunciada com pompa pela emissora do Silvio Santos. Só houve confirmação oficial agora no mês de junho, quando o SBT lançou uma carta aberta defendendo a realização da Copa América no Brasil e expondo os motivos pelos quais transmitiria a competição, mesmo em meio àquelas polêmicas sobre a realização dela e a pandemia do coronavírus. Mas o SBT naquela ocasião disse que tinha direito de transmissão, que estava comprando, e citou entre as competições a UEFA Europa League. Numa live aqui no nosso canal, no nosso Roda Mídia do mês de junho, o Theo José disse que acha, não era uma certeza, que o SBT deveria transmitir a competição a partir da fase mata-mata, porque é uma competição difícil de dar muita audiência em TV aberta. Mas se rolar algum jogo interessante na fase de grupos, quem sabe eles não mudem de ideia e acabem colocando a competição pra gente assistir de graça aqui no Brasil. De qualquer forma, ainda que seja apenas o mata-mata lá no ano que vem, já vai ser muito mais do que a UEFA Europa League teve nos últimos anos aqui no Brasil. Então é algo a se comemorar. Com relação à Conference League, que é a terceira em importância agora na UEFA, não tem direitos vendidos para o SBT e a exclusividade dos jogos aqui no Brasil vai ficar com os canais Disney e com o streaming Star Plus. Então, tanto a Europa League quanto a Conference League, nesse primeiro momento, a gente vai ter que acompanhar pelos canais ESPN e Fox Sports, e claro, pelo Star Plus, que inclusive já teve seus preços divulgados aí, vai custar R$ 32,90 por mês, se você fizer o plano anual sai R$ 27,90, tem uma opção para assinar junto com o Disney Plus. A gente vai falar sobre isso num vídeo aqui no canal ainda. Se vocês quiserem um vídeo da gente comparando os preços de Premier Play, HBO Max, Star Plus e outros que estão, já escreve aí qual você quer que a gente inclua na análise também, deixa nos comentários, porque a gente faz sim, a gente faz um vídeo aqui, nem que seja uma live também pra gente discutir como tá essa questão dos streamings aqui no Brasil. Então, fica o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, porque como eu falei, a gente tem sempre conteúdos muito interessantes sobre esse mundo dos direitos de transmissão, da mídia esportiva, dos negócios do futebol. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, assim o YouTube entende que você curte esse assunto e vai sempre te recomendar mais e mais dos nossos conteúdos. Eu vou ficar por aqui, espero que a gente tenha uma grande UEFA Champions League daqui pra frente e que ela possa ser muitas vezes assunto aqui no nosso canal pra gente interagir, tá bom? Grande abraço mesmo, até a próxima, eu vou te esperar.